Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Eu vou prosseguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Dentro do estudo da eletrodinâmica, nós estamos falando agora dos circuitos elétricos. É uma série de vídeos sobre esse assunto e vamos reconhecer as chamadas leis de Kirchhoff. Vamos ver as suas propriedades e começar a fazer alguns exercícios. A definição para as leis de Kirchhoff são importantes para a análise do circuito elétrico e também para projetos. Podemos utilizá-las para calcular a corrente, a tensão e a resistência elétrica. A primeira lei de Kirchhoff é chamada lei dos nós. O que é um nó? Para a gente começar a falar sobre isso. O nó é um ponto num circuito que seja comum a 3 ou mais condutores. A chamada lei dos nós nos dá essa informação. A soma das intensidades de corrente que chegam a um nó é igual à soma das intensidades de corrente que deixam o nó. Observando a figura, você está vendo esse ponto A. Esse ponto A indica um nó em um circuito elétrico. Por quê? Porque o nó é um ponto que é comum a 3 ou mais condutores. Então você observa que eu tenho esse condutor e esse condutor. Então esse A indica um ponto comum, por isso ele é um nó. E aqui eu tenho a definição ou a indicação da primeira lei de Kirchhoff. Também podemos chamar de lei dos nós. O que está dizendo? Que a intensidade 1, essa aqui, ela é igual à intensidade 2, essa, mais a intensidade 3. É a própria definição. A soma das intensidades da corrente que chega ao nó, essa está chegando ao nó, ela é igual à soma das intensidades das correntes que deixam o nó. Você vê que essa e essa estão deixando os nós, estão se afastando, é só observar certinho. E essa está chegando. Então, a intensidade da corrente que chega ao nó é exatamente igual à soma das intensidades que deixam o nó. Então, fica representado assim, visualmente. E aqui a definição algébrica. I1 é igual a I2 mais I3. O I é a intensidade e aqui são os nomes. A gente coloca uma ordem. 1, 2 e 3. Vamos trabalhar uma questão, mas para isso vamos voltar aqui nessas definições. Circuito elétrico é o que nós temos aqui. Leis de Kirchhoff é o assunto da nossa aula. Lei das malhas. Isso aqui pode ser dito como a segunda lei de Kirchhoff. Lei das malhas. Diz o seguinte, percorrendo-se uma malha no mesmo sentido, a soma algébrica das tensões encontradas é nula. Vamos dar um sentido para a corrente elétrica. Vamos considerar do maior para o menor. Então, se isso aqui é negativo, isso aqui vai ser positivo. Ok? E vale para todos os outros. Para começar, no circuito a gente considera que a corrente parte do positivo para o negativo. Então, vamos definir aqui, nesse ponto. Aqui nós temos a indicação da intensidade da corrente. Nesse caso aqui, nós não temos uma situação de nó. Temos apenas uma malha isolada. Ok? Então, aqui está a intensidade da corrente, indicando a intensidade da corrente. É o que nós vamos encontrar. Então, vai partir daqui e, evidentemente, que nós teremos a chegada. Observe o seguinte. Vamos estabelecer o seguinte critério. Nós vamos partir daqui e vamos passar por todo o circuito. Se eu encontrar uma resistência que seja contrária ao sentido da corrente elétrica, eu vou indicar com um sinal de negativo. Não vai acontecer isso aqui, mas fica estabelecido para outros exemplos. Porque aqui nós não temos uma situação de nó. Ok? Nós temos um caso simples. É para começar esse estudo. E quando nós chegarmos receptor ou gerador, a gente vai obedecer o seguinte critério. Seguindo o sentido da corrente. Se eu tocar na parte maior, eu vou considerar positivo. Se eu tocar na parte menor, eu vou considerar negativo. Ok? Então você vai ver que não é complicado não.
Claro, na sequência nós vamos ver exemplos que exigem muito mais atenção. Esses são os casos simples. Então, percorrendo a malha no mesmo sentido, a soma algébrica das tensões encontradas é nula. Ou seja, vamos colocar igual a zero. Nulo é zero. Então, partindo daqui, cheguei nessa resistência. Eu tenho uma resistência de 1 ohm. Ora, estou indo no mesmo sentido, então isso é positivo. Então, o que eu vou escrever aqui? 1 vezes I. Por quê? Porque tudo isso aqui é tensão. Nós sabemos que tensão, indicada pela letra U, ou DDP, é igual a resistência vezes I. Resistência vezes I. Então, isso aqui tem tensão, isso aqui é uma tensão, isso aqui é uma tensão. Então, eu defino isso fazendo R vezes I. Então, eu conheço R, mas não conheço I. Então, fica 1 vezes I. E, nesse caso, fica positivo. Então, estou seguindo aqui, ó. Estou indo nesse sentido. Estou tocando nessa parte maior aqui. Então, isso aqui vai ser considerado positivo. Aqui eu coloco apenas o valor. 18. Seguindo aqui. Cheguei nessa resistência. Novamente. Está mantendo o mesmo sentido da corrente. Nesse caso aqui vai ser sempre assim, até o fim. Aqui eu tenho uma resistência de 2 ohms. Eu somo e multiplico 2 vezes I. Ok? Cheguei aqui, ó. Agora, esse é maior e esse é menor. Então, nesse caso, eu vou considerar um negativo aqui. Então, menos 3. No caso, então, a gente só copia só o número. Cheguei aqui, novamente eu tenho um 2. Então, é mais 2 vezes I. Porque tensão é R vezes I. Cheguei aqui. Agora, eu bati aqui no menor. Então, eu coloco um negativo. Então, é menos 5. Como ele diz, é nula. O que ele falou na definição? Percorrendo-se uma malha no mesmo sentido, a soma algébrica das tensões encontradas é nula, igual a zero. É algébrica, porque nós temos números e letras. Bom, vamos juntar tudo que tem I. Tem 1I, 2I, mais 2I. Vou deixar aqui do lado. 1I mais 2I mais 2I. Agora os números. Eu tenho o 18 positivo, posso fazer direto, claro, mas estou fazendo passo a passo, é o primeiro caso. Tenho menos 3 e tenho menos 5, igual a zero. Somando que tem I. 1I, 2I, mais 2I, 5. 5I. Aqui eu tenho 18 e vou somar com menos 8. Eu vou ter um 10 positivo, igual a zero. Resolvendo essa equação, é 5i e o 10 passa para o outro lado, troca de sinal. E intensidade vai ser igual a 10 menos 10 dividido por 5. Já vou explicar isso aqui. Então, intensidade é a pergunta do exercício. Determinar a intensidade da corrente. Vai dar negativo 10 dividido por 5 é 2. Intensidade, nós sabemos que é dado em ampere. Então, essa é a resposta. Intensidade menos 2 ampere. Mas, o que significa esse negativo? No nosso exemplo, significa que a opção que eu escolhi aqui, ela não ficou coerente. Dá um menos 2. A gente simplesmente muda isso aqui, ó, passa para 2. E eu poderia escolher uma outra situação que vai me dar essa intensidade de corrente, 2 amperes. Então não tem problema nenhum, é lembrar disso, que nós vamos ficar com o módulo. Então vamos tirar o negativo. A intensidade é 2 amperes. Esse negativo significa que a opção que eu escolhi aqui, porque você pode escolher à vontade para começar, não foi a coerente, mas o resultado sim, em módulo está coerente, é 2 amperes. É a intensidade da corrente. Ok? Chegamos ao final. Então, nesse vídeo, eu trabalhei com você propriedades relativas às chamadas leis de Kirchhoff. A primeira lei é a chamada lei dos nós, e a segunda lei, que é essa aqui, é a chamada lei das malhas. Trabalhei um exercício que trabalhou exatamente com essa lei das malhas. Nos próximos vídeos, vamos trabalhar outros exemplos.
É claro que pode aparecer situações um pouco mais complicadas, principalmente quando nós tivermos a situação do circuito que nos apresenta uma condição de nó. Nesse caso, nós não tivemos apenas um circuito simples. Até mais, sucesso para você, veja a playlist completa. Tchau!